assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava estivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não tá completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão tá todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal. Mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema,
Câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não. Não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo, agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu, um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação.
A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava estivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não está completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão está todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali,
como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu: um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e está ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado.
Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava estivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não está completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão está todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece.
Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai pro espaço. A noiva congela, olhando pro noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo, agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu, um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe?
Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino tivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava tivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não tá completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão tá todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar.
A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente, pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não. Não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo, agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu: um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim.
E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava tivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não está completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão está todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali.
E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu, um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e está ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina,
No lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava tivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não está completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão está todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta.
A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo, agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu, um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas, tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento.
E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição. Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava estivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não tá completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão tá todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente, pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo.
Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar, a noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não. Não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo, agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora, aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu. Um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. A história gira em torno de uma jovem que está pronta para casar com o amor da vida dela. Ela sonhou com esse momento, se preparou e tá ali, nervosa, mas feliz, achando que nada vai dar errado. Só que logo no começo, a gente já percebe que tem algo estranho. Pequenas coisinhas vão acontecendo, sabe? Um detalhe fora do lugar, alguém sumindo, uma informação que não bate. É como se o destino estivesse tentando avisar que aquele sim não seria tão simples assim. E aí, do nada, a noiva começa a se meter em situações totalmente inesperadas. É como se ela fosse sugada para dentro de uma aventura que não tem nada a ver com véu, buquê e marcha nupcial. Imagina, no lugar de andar até o altar com música tocando e gente chorando de emoção, ela precisa correr, se esconder e até lutar para se livrar de um problema que aparece justo no dia do casamento. E o mais doido é que esse problema não é pequeno não. Tem gente perigosa envolvida, segredos que vêm à tona e até perseguição.
Parece até filme de ação misturado com comédia, porque no meio do todo caos ainda rolam umas situações engraçadas que fazem a gente rir da desgraça dela. A cada minuto, a noiva vai descobrindo que as pessoas ao redor dela não são exatamente quem ela achava. É como se aquele mundo perfeito que ela acreditava tivesse desmoronando na frente dos olhos dela. E isso dói, porque ela percebe que nem sempre dá para confiar cegamente em quem está sorrindo para você. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma força nela que ela nem sabia que tinha. Afinal, uma noiva pode até usar salto alto e vestido pesado, mas quando a situação aperta, ela mostra que coragem não depende de roupa nenhuma. No meio da correria, a gente vê ela tentando resolver as coisas do jeito mais rápido possível. Tem hora que ela quase desiste, parece perdida, mas aí lembra que não pode simplesmente jogar tudo pro alto. O legal é que o filme mostra que, mesmo nas situações mais loucas, ainda dá para manter a cabeça erguida e procurar uma saída. E claro, ela não tá completamente sozinha. Algumas pessoas aparecem para ajudar, mas é aquele tipo de ajuda que você fica na dúvida. Será que dá para confiar ou será que é mais uma armadilha? Imagina a cena. A igreja ou o salão tá todo arrumado, cheio de flores, convidados sentados, aquela música ambiente tocando de leve e todo mundo esperando a entrada triunfal da noiva. O clima é perfeito, quase mágico, e dá até para sentir no ar aquela mistura de nervosismo e alegria que só um casamento traz. A nossa noiva tá lá atrás, se arrumando no camarim, cercada de madrinhas animadas e gente passando nervoso com cada detalhe. Vestido branco impecável, maquiagem feita com todo o cuidado do mundo, cabelo cheio de grampos para segurar até o fim da festa. Até aí tudo parece normal, né? Mas é só fachada, porque logo logo o sonho vai começar a desmoronar. A noiva, coitada, tá dividida entre o nervosismo e a empolgação. Ela acredita de verdade que vai casar com o homem perfeito, aquele cara que ela achava ser o porto seguro dela. Ele é charmoso, tem um jeito envolvente e até aquele momento nunca tinha dado motivo para ela duvidar de nada. Só que o filme já começa soltando pequenas pistas de que tem caroço nesse angu. É tipo quando você sente que tá tudo bom demais para ser verdade, sabe? E o primeiro sinal aparece de um jeito meio bobo, mas que a gente percebe que vai dar ruim. Um dos padrinhos some por alguns minutos sem explicar direito para onde foi. Depois, alguém comenta sobre um telefonema esquisito que o noivo recebeu. E ele tenta disfarçar, mudando de assunto. Só que a noiva tá tão focada no grande dia que nem percebe esses detalhes. Ela só quer que nada estrague o casamento, mesmo que a intuição dela já dê aqueles toquinhos de alerta. Enquanto isso, lá fora, os convidados começam a cochichar. Tem tia perguntando se a noiva já tá pronta, tem criança correndo pelos corredores e aquele clima típico de festa de família com risadas e gente querendo registrar cada segundo no celular. Parece tudo normal, mas a direção do filme já deixa a gente com aquela sensação de que algo não tá no lugar certo. Quando a noiva finalmente se prepara para entrar, vem o primeiro baque. Um estranho aparece na porta lateral da igreja, observa a cena por alguns segundos e depois vai embora às pressas. Quase ninguém percebe, mas uma das madrinhas nota e fica desconfiada. Ela até comenta, mas é ignorada porque ninguém quer estragar a festa. Só que essa aparição não foi à toa, e logo a gente vai descobrir que esse homem misterioso tem muito a ver com o que vai acontecer depois. A cerimônia começa, o noivo tá no altar com aquele sorrisão e a noiva entra linda, arrancando lágrimas da família. É o típico momento de cinema, câmera lenta, música emocionante, todo mundo suspirando. Só que, ao invés da gente relaxar e pensar que tudo vai ser feliz para sempre, o clima pesa. O olhar da noiva e do noivo se cruzam, mas tem algo ali, como se eles não estivessem 100% conectados. É um daqueles olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Antes mesmo de chegar no altar, uma confusão acontece. Um dos convidados recebe uma mensagem no celular e sai correndo, apavorado. Outros percebem e começam a cochichar. A noiva fica sem entender nada e o noivo, tentando segurar a pose, disfarça mal. A gente já percebe, alguma bomba vai estourar ali. E estoura mesmo, mas não literalmente. Pelo menos ainda não. Um barulho vindo do lado de fora interrompe a cerimônia. Parece briga, parece discussão. O padre tenta continuar, mas a tensão só aumenta. A noiva fica perdida, sem saber se segue até o altar ou se corre para entender o que está acontecendo. Ela respira fundo e decide continuar, porque acredita que tudo não passa de um contratempo. Mas mal sabe ela que esse contratempo é só o começo de um dia de puro caos. Depois da tensão no altar,
A noiva ainda tenta manter a calma, achando que é só nervosismo ou algum problema externo que logo vai ser resolvido. Mas aí a confusão entra de vez na vida dela. No meio da cerimônia, antes mesmo do padre terminar aquela parte do "se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre", surge o inesperado. Alguém realmente se levanta. Só que não é parente com fofoca de família, não é ex-namorado querendo aparecer. É uma pessoa estranha que ninguém reconhece. A figura entra decidida, interrompe o casamento e solta uma bomba. O noivo não é quem diz ser. Pronto, aí o clima romântico vai para o espaço. A noiva congela, olhando para o noivo, esperando uma explicação, mas ele fica nervoso, começa a gaguejar e tenta despachar o estranho como se fosse um maluco qualquer. Só que a cada palavra a coisa só piora. Porque o tal homem traz provas, documentos e até fotos que mostram um lado do noivo que ninguém conhecia. E não é coisa pequena não, envolve golpes, mentiras e gente perigosa. A noiva, em choque, não sabe se corre, se desmaia ou se pede para repetir a cena porque não está acreditando no que está ouvindo. O noivo tenta se aproximar dela, jurando que é mentira, que ele pode explicar tudo, mas a cara dele entrega. O clima vira uma panela de pressão. Os convidados que estavam prontos para aplaudir o beijo agora estão de boca aberta, cochichando e sacando o celular para gravar tudo. E é aí que a situação desanda de vez. O estranho que denunciou o noivo não está sozinho. Do lado de fora aparecem homens armados cercando o lugar. A gente descobre que o noivo está envolvido com gente perigosa e esses caras querem algo que ele escondeu. E como se não bastasse, eles acham que a noiva pode ser a chave para conseguir isso. O casamento vira cenário de sequestro e pânico. A noiva, que até então só queria casar em paz, se vê correndo de salto e vestido tentando escapar junto com alguns convidados que entram em pânico. As madrinhas gritam, os padrinhos tentam bancar os heróis, mas no fim é cada um por si. O que era festa vira bagunça total. Gente se escondendo atrás das mesas, bolo caindo no chão, arranjos de flores sendo derrubados, e a trilha sonora do momento é o barulho de correria e de coisas quebrando. No meio desse caos, a noiva descobre que não pode confiar em ninguém de cara. Até mesmo algumas pessoas próximas dela parecem estar ligadas ao rolo do noivo. Uma amiga que ela achava ser fiel dá uma escorregada suspeita. Um parente aparece em conversas que não fazem sentido, e cada detalhe vai deixando claro que ela está no centro de um jogo muito maior do que imaginava. Só que é aí que a personagem mostra sua força. Em vez de desmoronar, ela começa a pensar rápido. Ainda de vestido e véu, usa o que tem ao redor para se defender. Joga sapato de salto como arma, derruba objetos no caminho para atrasar os perseguidores e até improvisa planos na hora. O filme brinca bastante com isso, a mistura do glamour do casamento com a sobrevivência numa situação de perigo. Enquanto tenta escapar, a noiva descobre também algumas pistas que o noivo escondeu, um celular bloqueado, uma chave escondida no paletó dele, mensagens suspeitas. Tudo vai se encaixando para mostrar que o cara que ela ia casar não é só mentiroso, mas alguém que pode ter colocado a vida dela em risco. No meio da perseguição, tem até momentos de humor involuntário. Imagina a cena, a noiva correndo com o vestido preso embaixo do salto, caindo no chão e levantando de novo sem perder o pique, ou tentando passar por uma janela estreita enquanto xinga a própria escolha de vestido tão complicado. Essas quebras de tensão deixam a gente rindo no meio da adrenalina, mas sem tirar a gravidade da situação. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.